Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, hoje meditando nos Salmos 63, 64 e 65 e lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Aleluia! Vamos iniciar nossa leitura, Salmo 63, sede espiritual, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando eu estou deitado, eu lembro-me de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. Na tua mão direita, a tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. Os que fazem promessa em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Salmo 64, pedido de proteção contra os inimigos. Salmo de Davi. Ó Deus, escuta a minha oração, pois eu estou em dificuldade. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e aponta como flecha as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destrói os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Fala dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensa que ninguém pode vê-lo. Fazem planos cheios de maldade e dizem, planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério, porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus o destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que o virem balançarão a cabeça, caçoando dele. Então todas as pessoas ficaram com medo, pensaram no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele, e no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles darão glória. Salmo 65, gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondeste às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. Aleluia! As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhe, aqueles que trazem para viver no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas na nossa casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondeste dando-nos a vitória e faz coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até o dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalma o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalma a gritaria dos povos
por causa das grandes coisas que tem feito. O mundo pode estar cheio de espanto por causa das maravilhas que tem feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro, fazendo chover mostrar o teu cuidado pela terra. E a tormas boca rica, com as chuvas do céu, enche de água os rios, e assim a terra produz alimento, pois para isso o preparaste. Resgata com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as suas chuvas amacia bem as terras, e por isso cresce as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passa a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanho, e os montes enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiro, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E por isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza é pecadora, já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por toda. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Escravos de Deus. O que é isso? O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entrega alguma pessoa para ser escravo, delas são de fato escravo dessa pessoa. Quem vocês obedecem? Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão no ensinamento que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado,
se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade, da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando era escravo do pecado, vocês não diziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando fazia aquelas coisas de que agora tem vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Por isso, ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.